Voltamos a transmitir para as duas linhas de transmissão o do nosso projeto Delinquência Zero no Judiciário da Infância, no Judiciário que corresponde a proteger crianças e não corresponde a proteger bandidos, como tem sido o delírio do Conselho Tutelar até o momento presente. E que não pensamos em minimizar os danos e muito menos corrigir os conselheiros e demitir apenas aquelas matrículas que eu citei ontem, mas pensamos em, além da exoneração dessas pessoas, no fechamento dos conselhos tutelar em geral, pelo perigo que são para as crianças, mediante o tráfico infantil, mediante a orquestrado aqui na capital de Santa Catarina, Florianópolis, para um sequestro totalmente legalizado, utilizando instituições, delegacia de polícia, usando a vara da infância e juventude. Senhores, atribuir, mediante todos os atos terroristas contra a família, um processo de guarda em desfavor da família, também citado pela Polícia Militar, para a família acolhedora, desinstituir a família e instituir os bandidos era o projeto da Polícia Militar, da Polícia Civil, na qualificação daquela delegacia, que é a mesma que investiga hoje os capuzados. Será que virou o vento? Virou a proa do barco? O que aconteceu com a delegacia protetora dos bandidos de estimação, que estão extremamente coligados às mesmas pessoas que fizeram boletins de ocorrência contra as crianças não estar na escola, quando não estar na escola é uma proteção para os nossos filhos, mediante os ataques orquestrados por grupos políticos e pela própria invasão da escola em si, como eu tenho denunciado. Como consumir juízes, não é um só, são vários, que agem em detrimento da família e da criança e de um bebê e não promovem a justiça através da condenação e punição de culpados. Se a babá abusadora era culpada por não ter provado sua inocência, senhores, ela não provou sua inocência em nenhum momento. Nem se dar o trabalho de provar a sua inocência, ela não deu, porque não tinha inocência a ser provada. Senhores, cadê a punição? Cadê o Tribunal de Justiça? Cadê a verdadeira lei, a verdadeira ordem? Estamos aqui não é para clamar por justiça nenhuma. A justiça somos nós que fazemos. E como bem diz o certidão dos meus amigos oficiais de justiça bonitões, porque escreveram para valer, não escreveram o que eu queria, não escreveram o que deveriam ter escrito, mas escreveram para valer. Está lá como uma certidão da putaria dos oficiais de justiça e eu tenho que considerar aquilo. Então vamos considerar aquilo, a certidão. Ou de soberania da mãe Magda, ou de loucura, como foi considerado pelo juiz vagabundo e louco Reni Batista Neto, deplorável, Então que seja tratado como um vadio juiz louco e deplorável na sua avaliação, totalmente colonizador pelo direito positivo. Eu não sou colonizada pelo direito positivo, que tanto infringiu a lei e a ordem no meu país. Eu sou Magda, eu sou livre, e Magda Franciele Keiber também é livre. Somos livres por natureza desde que nascemos e temos soberania suficiente para reagir contra juízes, canalhas, bundões, desgraciados, que preferem manter a quadrilha intacta, enquanto preferem pesar sobre a cacunda da família Arquitetos um processo ilegal, inconstitucional de guarda, baseado em falácias, em fofocas e stalking, o que dá fé
e dá vez para juízes com as suas canetas e o seu discernimento fazer a justiça a partir de agora. Como consumir um juiz? Consumir é a palavra. A palavra na época que a minha mãe entrou para o funcionalismo público é que quando um funcionário público era inválido para a sociedade, esse funcionário público, estou com muita dor de garganta, pudesse ser exonerado. A palavra era exonerado, mas como direito positivo da putaria jurídica, exonerado. Tirou a palavra exonerado do próprio dicionário, do vocabulário, para instituir um monte de palavrinhas bonitas e acolhedoras de juízes bandidos. A palavra exonerado foi tirada de questão. Então, vamos usar uma palavra mais bonita que as que escreve o direito positivo e usaremos a palavra, em vez de exonerar, consumir. Entendam como quiserem. Entendam vocês como quiserem, porque quando juízes corruptos começam a andar de carro blindado, é porque eles já sabem qual o seu destino. Senhores, juízes honestos não precisam andar de carro blindado, eles podem ir pelas praias brasileiras e em qualquer lugar. Senhores, um juiz que deve ser consumido é um juiz que deve ser exonerado, um juiz que deve ser consumido e exonerado não deve estar a cargo da justiça das crianças. Salve-se a Mônica, não estou falando isso para você, senhora. Claro que não. Claro que não. Onde estão meus filhos, Mônica? Mônica, senhora magistrada, onde estão meus filhos? Os atos, a natureza dos atos, senhores, peço vossa atenção, pensem comigo, pensem com a minha cabeça. A natureza dos atos inescrupulosos que geraram uma ação infundada em mentiras revelam todos os funcionários públicos que devem ser exonerados, pessoas do posto de saúde da escola e pessoas da comunidade. Pessoas da comunidade que não merecem nenhum respeito, que não merecem nada a não ser a lei amputada a eles por formação de quadrilha armada, invasão da nossa vida, tentativa de tirar a nossa vida e a vida das crianças. Quando foi aberta a investigação para identificar essas pessoas, eu avisei o Renato. Prepara o coração, meu querido. Prepara o coração. O Renato não entendeu tudo o que se trata o prepare o coração. Eu estou aqui com a minha outra linha de transmissão, que já não vou conseguir transmitir a partir dali, então transmitiremos a partir daqui. Eu avisei ele, Renato, estarei trabalhando contra Tribunal de Justiça e contra Conselho Nacional de Justiça, até que as cartas de direito natural humano sejam respeitadas. Eu estou brigando com o leão do monte, mas a montanha sou eu. Se o leão está em cima do monte, a montanha aguenta. Entendam a minha relação com o Ministério Público, com o Conselho Nacional de Justiça, que está sobre, segundo a lei e a ordem, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Voltamos às bases. O Estado de Santa Catarina é independente e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina reza a cartilha do Conselho Nacional de Justiça, mas não é obrigado a seguir leis estúpidas. Senhores, preciso falar sem tanta indignação porque eu perdi minha voz. Fui controlada pelo meu próprio corpo, que nesse momento diz: ou você fala bonito e macio, ou nós tiramos a sua voz. Quem tira a minha voz? Meu próprio corpo. Estou respeitando meu próprio corpo.
estou respeitando a minha individualidade para fazer as coisas. Estou falando de exonerado o juiz. O juiz que sequestrou meu réu primário merece a exoneração imediata, e isto é para os donos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em nome do governador. Governador é o legítimo dono do Tribunal de Justiça. Governador Jorginho Melo é o legítimo dono do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E aqui estou, na voz e na vez, não quero ser removida das redes sociais por estar falando do governador. Eu sou pró-governador, eu sou para ajudar o governador, eu sou a segunda voz do governador, eu sou cidadão comum, que estou aqui para usar a minha individualidade potente, potencial, para corrigir juízes, corrigir o Tribunal de Justiça, corrigir o Conselho Nacional de Justiça e corrigir as polícias militar e civil quando aplicam neolibertinagem, a libertinagem da morte instaurada no tal Manifesto Comunista da Agenda 2030, quando diz que a polícia já não é mais polícia e o juiz não é mais juiz, ele só é um bunda mole do Estado que está lá para fazer o que a agenda internacional quer. O que o povo catarinense quer é o que eu quero. O que o povo catarinense de verdade quer é o que Meg quer. Não estamos mais sob o controle mental da secta, do direito positivo, doutrinaria positivista, que não tem a ver com a verdadeira lei, a verdadeira ordem e o que os brasileiros catarinenses querem, e que já foi escrito e bem escrito em várias cartas e leis da Constituição Federal de 88 e de vários anos, que deve ser aproveitada para combater esse digitalismo selvagem. O que seria o digitalismo selvagem? Não esqueçam a palavra, gravem em suas mentes, digitalismo. Também é digitalismo, mais uma ideologia que vai ser implementada pelo Estado totalitário. Bem como somos americanos, somos independentes, somos acima de americanos catarinenses. Não esqueçamos as bases que somos catarinense, temos uma Amazônia aqui na capital de Floripa e somos independentes. Já somos independentes, não é, Jorginho Melo? Não cederemos ao digitalismo selvagem e mundial. Podemos fazer o digital dominar o quê? Nossas vidas? Dominar a justiça, para não ter mais injustiça promulgada. Se o digital dominar na justiça, eu vou ter o poder de falar cara a cara com juízes canalhas e consumi-los pela minha própria voz, minha própria vez, que é o que foi me negado naquela sentença onde sequestraram o meu réu primário, tão importante para mim, que não tinha condena-crime, e recebi condena-crime por causa da doutora Putelar, orquestrada com o Conselho Putelar, que deveria ser para proteger tutelas, proteger crianças, e é usado para sequestrar tutelas e sequestrar crianças e espalhar las para que os pais não saibam onde estão. Muitas vezes recebem seus filhos depois de anos drogados, envolvidos com quadrilhas de tráfico de droga, e muitas vezes nunca mais sabem dos seus filhos porque foram vendidos para o tráfico humano. Senhores, nós precisamos limpar o puteiro judiciário antes de querer falar de qualquer coisa. Um juiz de Santa Catarina que sequestra o meu réu primário por um processo sumaríssimo é um bunda mole, que não teve sequer competência de analisar, de me chamar para me ouvir. Ele constituiu um defensor público, me obrigou a pagar por esse serviço,
sem eu nunca ter conversado com o tal defensor constituído pelo juiz. Vocês estão entendendo aquilo que quando eu digo que as partes de trás estão na frente e as partes da frente atrás? Que o órgão sexual da frente está atrás e o órgão sexual da bunda está na frente? E a delinquência é por todos os lados, senhores. As perguntas ao juiz feitas pelo Renato, pelas minhas crianças, que eles não têm tanta habilidade com as redes, mas como diz os canalhas, eles escutam os vídeos da mãe, veem os esforços da mãe gravando para a total limpeza da permissividade tóxica que vai acontecer agora mediante o digitalismo, que não é digitalização. Digitalismo não é digitalização. Vou fazer até um mantra para rezar isso nas redes. Digitalismo não é digitalização. O Serginho dá ok para mim. Ele já deu muito ok para mim. Quando eu faço o meu trabalho nas redes de derrubar essa seita positivista. E eu ajudo, me manifesto, prescrevo, escrevo e ajudo para boas leis para a digitalização e não aplicar o digitalismo selvagem, que vai ser mais uma obra para sequestro de pessoas pelo Estado e não de liberdade através da digitalização. Senhores, combater o leão em cima do monte, chama-se a missão do Projeto Saco Cheio. Projeto Saco Cheio não foi suficiente. Precisamos abrir outros projetos como Meus Filhos, Minhas Regras. Não foi suficiente. Tivemos que abrir o projeto Delinquência Zero nas instituições públicas, infantis e principalmente contra juízes e para o fechamento do Conselho Tutelar. E que se abra imediatamente o Conselho Nacional de Pais Consciente. Acho que esse nome é mais bonito do que o Conselho de Pais Conscientes CPC ou Conselho Popular de Pais Conscientes, seria Conselho Nacional de Pais Conscientes, CNPC. Acho que fica mais bonito. Conselho Nacional de Pais Consciente. Eu não quero nada com o Conselho Nacional de Pais Consciente. Só quero um arranjado de pais naturalmente acima da média, acima dos seus 80 anos, extraídos da sociedade catarinense, pais e mães acima de 80 anos, para deixar raízes para nossos filhos. Que esses pais façam parte de demonstração de como as coisas eram resolvidas com seus filhos, para que continue sendo resolvido desta maneira. E hoje eu quero exaltar o Conselho Nacional de Pais Conscientes, que sejam ouvidos milhares de pais acima de 80 anos, pessoas com idoneidade para contar suas histórias, como que nós temos feito na Costa da Lagoa, mediante os ataques terroristas, plano terrorífico do Estado maldito, usando a Agenda 2030 para vir sobre os pais, em vez de usar a mesma agenda e a Carta de Direitos Humanos para ir sobre a quadrilha que assolou as nossas liberdades, que atingiu contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra o nosso direito civil de ir e vir, e que usurpou a justiça, invadiu as instituições todinhas para construir aquela peça podre que eu narrei ontem para vocês, e não achei os ditados do Ministério Público, mas achei a ação que deflagra o Ministério Público contra o Renato e uma promotoria do próprio setor judiciário dizendo que Meg Renato em nenhum momento, mediante vídeos do dia, agrediram Jonas Fernandes de Oliveira e Muriel Rocha Fernandes de Oliveira, que era o menor. Vocês têm noção do que é o peso disso?
está no processo, que não foi Meg, não foi Renato que agrediu o filho do cara. Existe um conluio institucional que reza a lenda regrado por Hamilton Bita, defendendo seus parentes da Costa da Lagoa, um carteiraço em você novamente, Bita, e que tentou neolibertinagem, nos matar através da libertinagem, usando as instituições públicas e gerando um sequestro da guarda dos pais, posteriormente a sequestro dos filhos para o tráfico infantil. A coligação de todas as pessoas que assinaram o Manifesto Comunista da Elisete é com o tráfico infantil. Todas essas pessoas, conscientemente ou inconscientemente, por ignorância política, defendem a neolibertinagem que a Elisete promove, logo defendem o sequestro infantil. Elisete não tem filhos, Nando está menos de 1 ano na Costa da Lagoa, abandonou sua companheira do Canto dos Araçás para vir aqui com essa praga a criar esse comunismo desacerbado, num ato totalmente ostracista contra crianças e contra a família, o que é suficiente para considerá-lo abusador, abusa de instituições, abusa da mentira, abusa de provocações, abusa e usa, inclusive, proteger a babá abusadora e condenar a mãe, como se ele fosse alguma coisa. Fernando Flores Pereira é juiz da infância? Fernando Flores Pereira, como acessou o processo de segredo de justiça? Se nesse processo ele invade o segredo de justiça através do conselho tutelar ou putelar, como ele acessou a informação sobre a mãe de família naquele outro segredo de justiça, se não foi através de Bita, Hamilton, o popular Bita, ou Bito, como diz o Heleno, o Bito da delegacia e o distintivo dele. A Nath tem que ser ouvida. Nathalie da Silva, Nathalie, não é da Silva, é Denise, foi um personagem construído por Nando para continuar usando a história da família contra a própria família, o que também surge um crime de, além de invadir minhas páginas de internet por parte desse cidadão, ele também invadir o meu convívio social para a promoção da total delinquência. Um sequestro planejado é uma delinquência. Só tem uma frase que eles usam: as crianças não estão na escola deles, na escola que eles invadiram. Não significa que os meus filhos não estão em plataformas de estudo, não significa que os meus filhos não estão sendo orientados, cuidados, instruídos, que os conteúdos que eles estudam é os mesmos que eles estudam na escola. Eles fazem rapidinho. O Sérgio chegou a fazer 5 aulas, que ele nem faria essas 5 aulas numa estrutura escolar, ele fazia em casa, uma atrás da outra. E eu tive que corrigir isso, para não dar sobrecarga de informação no Serginho, neste processo de educação, que narrado na carta de delinquência dos oficiais de justiça eram conteúdos que não ficaram claros ou conteúdos que, segundo vozes da cabeça dos oficiais de justiça, não seriam das diretrizes e bases. Realmente, alguns não são. E o nosso conteúdo, salvo nas playlists da família, podem demonstrar, através do YouTube, as oficinas que a gente se compilou para criar a nossa própria estrutura. Senhores, atentar contra a família foi o único objetivo de cada funcionário público que trabalhou nesse caso. Senhores, a mando de um tribunal de justiça putrefato, um esculacho para a sociedade, Jorginho, governador. É que você não consegue limpar o seu puteiro narcocapitalista na delegacia,
não consegue limpar nas escolas, não consegue organizar o seu estado, aí você agride a família querendo vir com a obrigatoriedade tóxica e permissividade tóxica do Estado em mandar no ser humano. O Estado não manda no ser humano, não manda nos meus filhos, não manda em mim, não manda em ninguém. Vocês têm que ser agradáveis e bons. Anotem essa, agradáveis e bons, para que a gente queira estar com vocês. Não queremos estar com vocês. Podem ficar com as escolas totalmente para vocês, com a polícia totalmente para vocês, com o Tribunal de Justiça totalmente para vocês, com a Justiça da Infância totalmente para vocês, a Vara da Infância totalmente para vocês, o Conselho Tutelar totalmente para vocês, a Prefeitura de Floripa totalmente para vocês, em nome dessa agenda, que eles adulteraram até o histórico do meu filho para poder mentir para as autoridades. A prefeitura mentiu para tentar limpar a bundinha de professora canalha que não trabalhou na pandemia. Enquanto eu trabalhei na pandemia para dar carteiraço hoje na Prefeitura Municipal de Florianópolis. Sinceramente, a máquina é muito grande. A máquina pública do Topa Tudo por Dinheiro do nosso querido Topázio, a quem eu estimo muito, e peço que me perdoe a brincadeira, porque o senhor é daqueles que faz, né? Então o senhor gosta de usar o seu dinheiro e fazer as coisas, certo? Inclusive um caminho aqui na frente da minha casa. Não me entendo mal as autoridades. Quando eu digo que vocês podem ficar com tudo para vocês, eu só digo, não precisam ajudar a família. Nós nos viramos. Mas vocês não têm direito de invadir mais a família. Enquanto nós temos direito de invadir tudo que não tiver bom e apontar na cara de vocês. Porque a hora que tiver tudo bom ou melhorado, nós nos regulamos sozinhos. O meu corpo regulou a minha voz, eu falei no início da conversa. Meu corpo regulou a minha voz e adaptou para que eu continuasse os trabalhos. Então, os senhores regulam os seus puteiros, que nós automaticamente, quando a escola estiver regulada, quando tudo estiver melhorado, podemos nos associar novamente. Mas no momento não, senhores. E não é porque a advogada da família escreveu temporariamente fora da escola, porque ela é uma bunda mole, covarde, que saiu correndo na hora de enfrentar a OAB, na hora de enfrentar o Estado, ela não teve culhões para isso. Senhores, estou eu, a guerreira solitária, a montanha com um leão em cima de mim, um leão de muitos quilos, ou melhor, um elefante branco em cima de mim. Mas estamos para isso. Senhora Mônica, dos pedidos da criança sobre assistente social, não entrará na minha casa nem com o seu mandado, por causa da inadimplência, por causa da corrupção, por causa daquela assistente social de nome Luísa, que sem conhecer a família, invadiu a causa com uma fotinho da Rocan, usando uma fotinho da Rocan para falar contra essas crianças e não em favor dessas crianças, sem conhecimento de causa, sem ouvir a família, exatamente como a TV Record, magoando dois coraçãozinhos. Eles estão aqui atrás de mim, sim, magoando dois coraçãozinhos, fazendo duas crianças se sentirem mais ostracizadas, sofrer mais ainda com bullying e racismo do Estado. Senhores, não dá mais para continuar essa droga política nas instituições. As perguntas para os juízes com respostas contundentes da família são a prova que essa escravidão jurídica, escravidão estatal, falaremos em Conselho Nacionais de Paz Consciente o que foi a escravidão. Muitos desses idosos de 80, 90 anos que podem responder no Conselho de Pais Conscientes
vão falar da verdadeira escravidão, vão falar dos verdadeiros crimes do Estado. Eles viveram isso. E nós estamos caminhando para uma escravidão, digitalismo selvagem, e não estamos caminhando para a digitalização. A digitalização, juiz Reni Batista Neto, juiz Marcelo Carlin, deve ser usada para falar comigo, certo? E não deve ser usada para contratar um advogado positivista que não conversa comigo, age em desfavor da família, em favor ao que vocês querem construir. Senhores, digitalismo é um projeto de totalitarismo. Digitalização é a solução. Porque aí a gente fala, escuta aí, não coloca jamais frente a frente eu e as bandidas. As bandidas são ouvidas, elas contam as mentiras como Nailde contou, gerando um inquérito policial contra um paciente de câncer. Não existe nada mais podre que uma mulher podre, através de mentiras, conseguir isso mediante a justiça. Senhores, os vídeos do Renato provam ela atacando, arrancando os meus cabelos, me desfigurando dentro da minha própria casa, no portão da minha casa, depois de estar cavocando com as próprias unhas os canos que vêm até a nossa casa, na rua. Nem era no portão para dentro dela, ela saiu e continuou arrancando os tal cano, falando que já tinha avisado a delegacia que ia fazer isso, dizendo que ia fazer isso, e veio, invadiu a nossa casa, arrancou meus cabelos, agrediu minhas crianças. E o Serginho é um homem, ele está preparado para ser o presidente. Ele alcançou uma madeira para que eu a exorcizasse, porque ele não é delinquente. Senhores, naquele momento, se o Renato e o Serginho fossem delinquentes, essa mulher realmente ia entender o que é apanhar até a morte. Senhores, parem de proteger uma bandida maldita que só queria dar água para nós. Se o Serginho fosse com ela até a casa dela. Senhores, se vocês não podem acusar ela, muito menos continuar acusando o Renato. Quem pegou o pau da mão do filho, a madeira, e disse tchau para ela, sai daqui? Fui eu. Vocês queriam que eu gritasse com ela? Para Rosângela gravar? Que estava ao lado esperando para novamente acolher a bandida, exatamente como ela acolheu a quadrilha, chamar a polícia, ligar para a polícia e fazer tudo parecer natural. Senhores, estamos falando de psicopatas, gênio, 2, 3 ou 4. Senhores, estamos falando de pessoas que matam e choram no velório, como fizeram com meu amigo degolado atrás da minha casa. Senhores, eu vou falar para vocês. Conselho Nacional de Justiça não deve interferir no Tribunal de Justiça de Santa Catarina até esses juízes serem corrigidos pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Eu exijo imediatamente que senhor Marcelo Carlin revogue a sua sentença injusta de prejudicar a mim sem me ouvir, e que reconsidere usar a ferramenta de digitalização como solução, remover qualquer advogado condicionado a falar por mim e que me ouça em caráter, quem estiver no lugar dele nessa promotoria que me condenou, em desfavor de mim, em favor do policial Hamilton Valentim da Silveira, que me ouçam oficialmente. É um pedido digitalizado ao Tribunal de Justiça. Hoje eu vou mandar um e-mail
pedindo para ser ouvida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Nos caráteres de demonstrar nas redes que estou lúcida, em plenas faculdades mentais, potentes, potencial de ajudar, como uma agente 007 que sou, a desvendar crimes de grupos mentirosos stalking que invadem instituições e de funcionários corruptos que escoltam toda essa droga em Santa Catarina. Também gostaria de ser ouvida por o juiz que substitui Reni Batista Neto, ou por ele mesmo, se ainda estiver no cargo, porque a obrigação do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e do governador Jorginho Melo é tirar esse canalha imediatamente do seu posto, visando a própria investigação dos encapuzados e as imagens fornecidas pela família na delegacia da Lagoa da Conceição. Senhores, eu quero ser ouvida pelo Ministério Público no caráter de urgência, uma diligência de urgência sobre todas as neolibertinagens que vocês praticaram, prevaricando nesse processo inescrupuloso criado por bandidos, invadindo instituições. Quero ser ouvida imediatamente e sem advogado. Quero ser ouvida no caráter de minha real defensora natural, potente em nome da verdade e da justiça. Senhores, é o meu pedido ao Tribunal de Justiça que, se não pode corrigir o puteiro instaurado no Ministério Público, então a montanha que está com o leão sobre ela não falará mais com o leão. Não falará mais, como diz na carta que eu li ontem, que eu não falaria mais com a justiça e não responderia mais nada, nenhuma cartinha da justiça. Está no certidão isso. Onde eu sou Magda. Magda que respondo por Magda Franciele Keiber, aquela que o Estado obrigou a se registrar ao nascer. Eu não sou do Estado. Eu não sou uma cadelinha do Estado. Eu sou a Meg. Sou livre, sou humana, sou mulher. Gostaria de pedir imediatamente a instauração de uma investigação potente por parte do Ministério Público na Silvana Gimeno, residente e domiciliada na Vila Verde, Florianópolis, Costa da Lagoa, sob nome de silvia.inês77@hotmail.com, que invadiu o Conselho Tutelar sem saber sequer o meu sobrenome. Ela usou o meu sobrenome de mãe para me condenar em algo que ela não conhece. Sobre ela estar recebendo dinheiro de facção, dinheiro internacional e dinheiro público para fazer esse tipo de quadrilha e permear as instituições públicas, fornecendo dinheiro também para pessoas e sendo a praga da Costa da Lagoa. Segundo informações de pessoas do nosso grupo de Conselho Nacional de Pais Conscientes, totalmente habilitados para falar desta pessoa. Senhores, o que nós temos é algo muito mais que uma permissividade tóxica. Nós temos a insustentabilidade jurídica andando na capital, na ilha de Florianópolis, e a necessidade de um grupo de juízes que ouçam a família na integridade. Estamos disponíveis também para as polícias, para ser ouvidos pelas polícias civis, militar e qualquer polícia do Estado que tenha alguma dúvida sobre algum vídeo onde eu tenha chamado policiais de calcinha, juízes de ladrão, juízes de calcinha, juízes de corrupto, de todos os palavrões que eu chamei, que segundo a natureza das coisas são meros elogios para pessoas tão deploráveis que fazem associação de quadrilha usando seus cargos públicos. Senhores, 39 minutos, eu vou terminar por aqui. Beijinho, beijinho, tchau, tchau.